The webinar will begin very Bom shortly. dia a todos. O webinar vai começar daqui a alguns minutos. Só quero dizer que hoje nós estamos oferecendo a tradução simultânea deste webinar para espanhol e português. Então, vocês devem ver interpretação, um botão a parte de baixo. Se vocês preferirem ouvir espanhol ou português, basta clicar em cima e vocês podem selecionar o idioma de sua preferência. Então, boa tarde ou bom dia a todos, bem-vindos ao nosso webinar, que hoje fala de como os governos estão usando os dados para entregar serviços a seus cidadãos. Eu estou muito contente de estar compartilhando esse webinar com as pessoas que participam do Global Governance Fund e participando disso com o eu sou Xavier Benito. Como eu disse, nós estamos traduzindo esse webinar para espanhol e português, e se vocês quiserem ouvir qualquer uma desses duas línguas, vocês podem selecionar no botão de interpretação e selecionar os idiomas que preferem. Em termos do assunto de hoje, os dados são parte integrante dos governos no seu trabalho agora no século XXI, e as administrações públicas estão utilizando os dados por uma fontes para anonimizar os dados e entregar pagamentos, informação e dar melhores serviços aos seus cidadãos e às empresas para ter mais insights. Nós estamos contentes de compartilhar como as autoridades estão utilizando, então, diferentes insights de dados para dar mais e melhores serviços. Nós vamos, daqui a pouco, ver com vários participantes como os governos estão pegando os dados para melhorar seus serviços e como realmente o governo pode melhorar os desafios que se apresentam para realizar e utilizar as oportunidades de chegar um melhor serviço. Vocês podem utilizar também esse painel para fazer suas perguntas. Vocês devem ver nos seus dispositivos que há uma função Q&A, e vocês podem utilizá-la para enviar mensagens com as perguntas que desejam fazer. Nós tentaremos responder ao maior número de mensagens até o final. Então, em termos de nossos panelistas hoje, primeiro nós vamos ouvir falar da Dilce Parida, que é diretora, então, dos serviços de governo, e ela também desenvolve serviços de dados para aumentar o insight em cima dos dados, e ela traz, então, experiência de uma década de serviço, de experiência na tecnologia e nas empresas para dar um bom serviço, e também dirige, então, equipes nos Estados Unidos e no Reino Unido. Depois ouviremos, então, Daniela Kivot, é partner e diretora de gestão da Kierna, que é uma especialista no sistema bancário e focaliza, então, na monetização de serviços e no design de produtos. Ela trabalhou nos Estados Unidos, no Reino Unido e vários países também da Ásia. E nós vamos depor, então, Trond Hoyland, que trabalha, então, no serviço de transporte da Noruega e também dirige um projeto de digitalização desse sistema de transporte. Antes disso, ele trabalhava na administração pública da Noruega e teve vários postos e teve vários projetos de compras sobre o setor de compras e dados. Ele estabeleceu grandes projetos para o setor e para autoridades principais. Depois passaremos para os Estados Unidos, ouviremos falar Oliver Wise, que é o CDO do Departamento de Comércio americanos, e ele dirigiu várias estratégias do governo, então com uma capacidade adiantada de
fazer decisões baseado em evidências e implementar realmente uma lei de evidências, alinhando o departamento com os recursos. Ele também foi o diretor fundador da CEQIP no estado de Nova York. E, finalmente, ouviremos, então, de Country Banks, que é diretor, então, do Departamento de Estatísticas aqui, e vai focalizar, então, nos dados e nas estatísticas de excelência. Andrew se juntou a nós como economista na parte do Tesouro e trabalhou, então, na produção de dados e engenharia de dados, e eu quero agradecer ao Andres porque ele veio substituir seu colega em em último minuto, porque seu colega teve um bebê ontem. Como eu disse, se vocês quiserem ouvir em espanhol ou português, por favor, utilizem o botão de interpretação e mandem perguntas a qualquer momento no Q&A. Agora vou convidar a Tulsi a falar. Muito obrigada, Chauvin, pela introdução. Muito obrigada a todos que se juntaram do mundo todo. Eu estou muito feliz de participar dessa discussão sobre dados e como os governos podem utilizar, então, os dados para dar o melhor serviço aos cidadãos. E eu sou Tulsi, então sou realmente da equipe do Visa e das soluções do governo. Eu imagino que muitos de vocês ouviram falar do Visa, mas não ouviram falar dessa equipe. Então, a Visa criou uma rede de pagamentos que é confiável no mundo todo e nós permitimos o uso de dinheiro no mundo todo. Se vocês utilizarem, então, um movimento financeiro, vocês encontraram, por exemplo, uma loja em outro país e vocês querem comprar alguma coisa utilizando o seu cartão, então isso usa a tecnologia da Visa para pagamento, que permite, então, pagar e comprar o que você está querendo. Como é que isso participa dos dados do governo? A nossa rede faz, então, processos de rede para com muitas informações, 200 bilhões de transações por ano, que representando mais 11,6 trilhões de dólares em pagamentos anuais em 200 países. Nós utilizamos nossas ferramentas de AI para mitigar os riscos e fazer a detecção de fraudes e intensivar a seguridade no mundo cibernético para prevenir os problemas. Então, essa informação que entra na nossa rede nos permite utilizar, então, práticas para despersonalizar os dados e realmente reidentificar, anonimizar e agregar, então, mais experiências que nos permitem ter uma melhor experiência dos mercados localizados no mundo, o que nós utilizamos para fazer pagamentos, e nós temos pessoas trabalhando não só na empresa, mas também no governo, que utilizam essa experiência justamente para o trabalho das autoridades, e nós podemos já dar várias soluções aos governos para ajudá-los. Fazendo parte desse sistema, nós podemos realmente ajudar os governos e a administração pública a lidar com as questões mais urgentes, o que nós podemos fazer através justamente de nosso alcance global. E como eu mencionei, nós temos mais de participação em mais de 200 países, onde podemos fazer um aprendizado extenso do tipo de problemas que ajudamos a administração a responder, como proteger, por exemplo, os cidadãos mais vulneráveis, como assegurar que eles estão recebendo a ajuda que eles precisam receber quando precisam, ou como posso financiar certas políticas fundamentais ao coletar impostos e acrescentar a renda dos cidadãos. Quando fazer isso, como ter certeza que a coleta é direta e fácil, e como eu posso assegurar que haja visibilidade e transparência nos processos públicos no uso dos dados, como assegurar, então, que os dados do governo são seguros e como podemos, então, ter mais insights sobre esses dados para nos ajudar a ter melhores decisões políticas. E podemos, então,
criar uma interseção com as administrações e os pagamentos. Produzimos uma série de documentos nesse sentido, e é um trabalho muito robusto, desenvolvido pela equipe Kearney, que utilizou realmente os melhores tipos de pesquisa e os melhores documentos para isso, e nós queríamos realmente documentar nos últimos 5 anos ou mais o que fizemos nesse espaço e dar uma perspectiva pagável, digamos, sobre esses dados para que os governos possam administrar essa coleta de dados e pagamentos específicos. A nossa intenção realmente, ou série de documentos, a ideia é realmente que o documento o setor privado ajude o governo em diversos setores. Então, os artigos e os documentos cobrem uma série de assuntos e realmente há sobre pagamentos, sobre financiamentos e como, por exemplo, a habilitação digital para pequenas empresas e o aumento da participação das plataformas digitais do governo. Eu não vou entrar, então, nesses detalhes, mas nós estamos muito felizes e orgulhosos do trabalho que nós fizemos. Então, muito obrigado, isso é brilhante. E eu gosto muito realmente de ouvir como você fazia isso, esse alcance global com insights locais e como podem ajudar os governos ao compartilhar, os governos ao fazer isso. Algumas coisas que você mencionou realmente sobre como ajudar realmente os cidadãos mais vulneráveis, reduzir a fraude, criar um sistema fácil para transações, que seja utilizável e fácil de utilizar pelas pessoas, e assim como criar um sistema de uso que possa ajudar o governo a tomar melhor decisões ao utilizar as informações angariadas. Muito obrigada, Tulsi. Eu tenho certeza que isso já nos deu realmente muitas ideias novas. Agora vamos ouvir da Daniela o que ela tem a compartilhar conosco. Muito obrigada, bom dia a todos. Muito obrigada, Tulsi, pela apresentação ou falar desses documentos importantes. Eu me lembro da primeira conversa em que você falou justamente de um artigo falando da introdução de dados e de sistema de pagamento pelo setor público. Eu achei isso muito empolgante e achei uma coisa boa de utilizar pelo setor público. É claro que eu não posso fazer justiça a todos os documentos publicados, mas eu quero dar minha opinião pessoal baseados em 4 meses de pesquisa sobre os dados angariados por Visa. É claro que todo mundo fala muito sobre dados, há muitos dos dados que estão fluindo a cada seguida através dos cabos do Atlântico, mas o problema não é a quantidade de dados técnicos, mas sim o valor desses dados. Os dados têm um potencial para aumentar o PIB nos países, e os estudos têm mostrado que o setor público, ao compartilhar seus dados de uma maneira correta, quando esses dados são utilizados direito, pode realmente aumentar a renda de 1,5% do PIB e realmente ou até 2,5% do PIB. E a Comissão Europeia recentemente publicou um estudo que mostrou que os dados da economia da Europa mostram que que se pode usar realmente dados baseados nos dados ou de toques ou de dados utilizados, que representa 400 bilhões na Europa. Os dados, então, estão à nossa volta, mas os dados de pagamento são um pouquinho diferentes. Há algumas características que são únicas a isso e que realmente representam uns casos muito interessantes e que represente realmente indicações para como criar infraestrutura e para dar acesso aos dados de pagamento que pode estar lá disponível e é realmente preciso porque é recente e o comportamento das empresas e dos indivíduos
realmente não mostra as intencionais, é reportado pelo que está feito. E é feito em tempo oportuno, porque é gerado em tempo real e pode ser utilizado rapidamente. É muito granular, nós vamos falar agora da proteção dos dados, e é importante utilizá-los, e eu vou agora. Or particular street in a city. It can cover the entire population, or it can cover the segment of young people between 18 and 20. There's so many different cuts which data can enable that it provides an opportunity for a lot of different analysis. And at the end, I've already said it, but I think that's the most compelling and beautiful thing about payments data. It has a very significant economic value. Unlike any other data, it is showing how much consumers spend, where they buy, what is their preferred time of going to the stores. And this can generate insights which are valuable both for the public sector and also for businesses. We led a lot of interviews with public sector officials in preparation of this study. And during the interviews, three segments or three sectors emerged as very important and as sectors which are probably to some extent leading the way of using payments data for the benefit of citizens. Those were travel and tourism as first. The second one was urban planning and sustainability. And the third one was macroeconomic foresight. And let me just spend just a few minutes telling you about. Vou levar uns quantos minutos apenas para dizer o que sobre o setor de turismo que foi afetado pela pandemia de Covid e a questão também de como fazer a recuperação e aonde vai com a recuperação foi significante para muitos países e também para muitas destinações e como podemos ajudar nesse contexto para entender o contexto da pandemia. Muitos países começaram a entender de onde vêm os turistas, quais são os turistas que vão na recuperação e como atrair também esses novos turistas, mas é importante também desenhar essas novas estratégias com os pagamentos, por exemplo, descobrir alguns setores e um dos meus exemplos favoritos seria de como que já começamos na pré-pandemia, que é o uso de dados de pagamentos para beneficiar o turismo na China, o que muitos talvez já ouviram. Foi o desenho de pacotes de turismo para os chineses. Esses pacotes incluem serviços, como podem ser lugares onde comer, o que visitar, o serviço de concierge, ou também serviços de bem-estar, onde os turistas chineses preferem ir. Isto cria alguma coisa muito personalizada para os turistas e aumenta 15%. E antes da pandemia, tínhamos 300 mil que chegavam a Dubai cada trimestre. E com relação à sustentabilidade e ao planejamento urbano, bom, os pagamentos também podem ter um papel significativo e eu estou muito emocionada em ver de como nossos panelistas utilizaram essas atividades cotidianas e como a informação dos pagamentos como podem fazer esse movimento para aumentar o transporte, as rotas, as ruas e também o movimento das pessoas e ao mesmo tempo pode ajudar as cidades para entender o impacto econômico nas iniciativas de planejamento urbano, por exemplo, as rotas de bicicleta, que é controvertido. Talvez eu vou ter a oportunidade de contar essa história de Nova York com as ciclovias, porque eles conseguiram duplicar a renda e assim conseguiram manter essas ciclovias por um certo período. E também sobre o intuito da macroeconomia que evoluiu nos últimos anos. Bom, atualmente, temos essa alternativa dos dados de informação que estamos em tempo real do que as estatísticas tradicionais e podem ser usados como uma alternativa ou
como algo a mais nessas estatísticas. E por que precisamos disso? Por exemplo, se nós precisamos entender o PIB ou o gasto do consumidor, nós vamos ter essa estatística de 6 semanas e se desejamos, por exemplo, analisar isso, vai precisar um pouco mais de tempo até que esteja disponível e muitas vezes a granularidade não é suficiente para ter essa análise robusta e, por exemplo, os dados de pagamentos que podem dar essas informações econômicas e também estatísticas e muitos bancos, o Banco da Inglaterra, o HSBC, o Banco de Israel também estão fazendo uma série experimental, uma estatística experimental que numa forma estrutural. Assim, isso pode prever essas variáveis econômicas. Isso poderia ser comparado com as estatísticas oficiais e entender as diferenças. E para melhorar o pagamento, a beleza de tudo isso é que quanto mais estatísticas tivermos à disposição de uma forma mais rápida para poder oferecer essa possibilidade de tomar as decisões, assim como já foi dito nas nossas conversas. E aqui essa é a oportunidade de usar as alternativas de cursos que vai ajudar na tomada de decisões, que isso ajuda de forma fantástica, porque isso vai ajudar. Nós usamos os dados atuais para que possamos encaixar isto no amanhã. Muito obrigado, Daniela. Isso é maravilhoso. Bom, quando encontramos esses valores e ter esses casos novos para poder mostrar, por exemplo, o turismo, o planejamento da sustentabilidade. E aqui, dessa forma, nós vamos ter essa análise robusta para poder suplementar essas metodologias mais tradicionais utilizadas. Muito obrigado. É excelente ter essas duas apresentações. Agora vamos passar ao nosso outro orador, que será o Tron. Muito obrigado pela apresentação e também pelo convite. Bom, eu gostaria de falar um pouco sobre os dados a partir de uma perspectiva diferente do clima, porque aqui também já falaram do NOMAD, que é o projeto que no qual eu trabalho. Então, eu ajudo o governo para que eles tenham consciência dos dados que eles têm à disposição. E essa é uma tarefa importante e também é muito mais importante quando começamos, inclusive, a mobilidade e o setor dos transportes, eles conhecem muito bem e sabem porque eles têm que manter, têm que operar, têm que fazer a gestão do tráfego também para essas redes, e eles têm muitos dados. E também como é utilizado o volume de tráfego, número de carros, de pessoas, de toneladas. Isto é em todos os níveis, na estrada, mar e aéreo, e inclusive nas agências é muito difícil compartilhar esses dados, portanto, perdemos muito valor devido à falta de compartilhamento desses dados. A nossa seguinte slide, e devido a essa mudança climática, bom, o compartilhamento é importante, vocês precisam fazer isso, porque, inclusive, se é difícil, vamos ter essa mudança entre a comunidade dos dados, porque se nós desejamos reduzir a emissão dos gases, nós temos que criar as operações de mobilidade tranquilas. Nós precisamos oferecer esses serviços digitais. Portanto, aqui temos muito que está acontecendo nesse cenário, que são muito difíceis para nós, mas agora vamos para que sejamos um carbono neutro, que é essa redução de 55% até 2030. Um quarto disso está relacionado com as emissões de transporte e 70% disso também estamos falando das estradas. Portanto, os governos e as cidades desejam enfocar como fazer isso mais atrativo e como que sejam vivíveis, e temos que focar nesse transporte rodoviário e nas cidades. Se nós mudarmos, então, é a seguinte:
Portanto, nessa parte direita, aqui podemos ver todos os serviços na parte nórdica que estão em um mapa. E todos esses dados estão disponíveis para todos os membros da União Europeia. Não talvez esse ano, mas temos uma regulamentação que nos força a usar esse tipo de mapas para incluir todas as questões relacionadas ao transporte, as rodovias principalmente. E depois aqui vamos ver na parte esquerda como podemos nos transportar de uma parte nas regiões da Escandinávia, de fato. E aqui isso faz com que tenhamos uma base para a digitalização e também para o compartilhamento dessas informações e para poder transformar isto num setor mais sustentável. Nós precisamos integrar as modalidades de transporte, trens, temos que otimizar, temos que rechear, não precisamos ter esses veículos vazios ou com uma pessoa. Então, nós temos os veículos automatizados e também o que temos e as estações, etc. E precisamos de tudo isso para reduzir os carros em si. Portanto, é dessa forma que devemos fixar isso. E, por exemplo, agora eu posso mostrar alguns dos dados que nós trabalhamos para nossos projetos. Em primeiro lugar, eu mencionei o mapa na parte branca, na nossa que eu mostrei aqui. Temos os pontos de acesso nacional que fazem esse serviço programado que tem que ser registrado em um único lugar. Isso não é suficiente, mas pelo menos isso nos dá o esqueleto da onde temos que trabalhar. Isso acontece em toda a nossa região e isso também está acontecendo em toda a Europa. E também, agora nós também compramos o acesso para os dados da tecnologia, se as pessoas estão, se temos esses dados mais específicos, agora são individualizados. E depois tentamos usar também os dados dos back-office para os táxis, o compartilhamento de veículos, as locadoras, as motocicletas elétricas, e nós tentamos incluí-lo todo. E depois vamos monitorar isso no nível pessoal, onde compram os bilhetes, onde validam. Estamos utilizando também o sistema dos aplicativos de viagens. Na esquemática, estamos fazendo tudo o que podemos e estamos, inclusive, contando os passageiros de forma manual. E no veículo também vamos contar os dispositivos para que, de forma automática, talvez podemos medir o volume do tráfego de uma forma mais inteligente da que fazemos. Temos veículos conectados e também, no futuro, vamos ter o acesso aos dados dos pagamentos que se fazem nas rodovias. Então, na próxima slide, por favor. Então, todos esses dados estão combinados. Isso é uma mina de ouro para os governos e as cidades. Se nós conseguimos integrar e ter uma forma otimizada, nós vamos otimizar o tráfego de forma real. Nós podemos automatizar também isso de forma muito mais fácil e podemos utilizá-la para planejar. Então, por exemplo, para o setor do turismo depois da pandemia, isso será muito mais fácil porque temos o fator, nós conhecemos o setor de forma íntima e também podemos ter, hemos descoberto de como podemos planejar isto nas áreas residenciais. Também toda essa informação encontra nos dados. Portanto, no futuro, nós vamos poder usar esses dados de uma forma mais eficiente do que fazemos hoje, baseado na quantidade de dados e também com a possibilidade de compartilhar esses dados. Acredito que eu vou parar por aqui. Muito obrigada. E tenho certeza que as pessoas, que o objetivo é ajudar os funcionários para que estejam conscientes dos dados disponíveis, porque temos muitos dados aí, mas é muito difícil compartilhar e saber o que está aí disponível. Eu acredito que vamos voltar com perguntas, por que acontece isso, quais são os desafios e como podemos conscientizar mais esses funcionários.
E aqui podemos usar as diferentes fontes, mas isso está também vinculado à sustentabilidade para cumprir com os objetivos de redução de emissões. Eu acredito que nós devemos estar nesse caminho, porque é importante dar esse transporte e aqui, na verdade, é uma necessidade. Muito obrigado e lembro a todo o nosso público que vamos ter dois panelistas e depois vamos ter a sessão de perguntas, mas agora vamos passar a Oliver, que vem dos Estados Unidos. Bom, aqui eu trabalho no Departamento do Comércio nos Estados Unidos e a missão da nossa instituição é criar as condições para as oportunidades para todas as comunidades. E é claro que aqui fazemos muitas coisas. Então, realmente, nós temos realmente um trabalho conjunto no país e nós temos os dados do censo, assim, nós fazemos muitos estudos, então, e análise econômica dos dados para calcular, então, o crescimento do produto doméstico. Nós fazemos, então, também a organização dos dados, assim como os dados de administração atmosférica. Nós fazemos realmente o setor de organização do Departamento de Comércio e temos também a inspeção e autorização e monitoramento, perdão, das ondas de rádio e seu espectro, e também temos o controle das patentes e das marcas registradas e também fazemos realmente a execução da lei, principalmente os controles de exportação. Então, nós temos uma área tópica nesse sentido com o lançamento da lei dos chips e dos controles de exportação. É uma organização muito interessante que tem que gestionar uma quantidade enorme de dados. Então, nós realmente temos uma quantidade gigantesca de dados que vem pelo censo. Nós coletamos dados essencialmente ali ou através dos serviços públicos que nós proporcionamos. Então, basicamente, que nós fazemos, nós temos realmente uma carteira de 50 bilhões de dólares para conectar os americanos à internet de banda larga. Então, meu papel principal foi aumentar o valor desses dados para alinhar tudo isso de modo a realmente conseguir ter sucesso na missão da organização. É muito empolgante e, às vezes, até um pouco assustador. Eu estou muito contente de fazer parte desse departamento e nós tentamos gerenciar todas essas ativas estratégicas. Eu quero falar principalmente dos dados comerciais que nós temos, como falaram Tan e Tusi. Realmente eu vejo o mundo dos dados como, digamos, colunas em que você tem as fontes de dados públicas e privadas, e no eixo Y você tem o uso privado dos dados. Os dados públicos para uso público já existe há 20 ou 30 anos, há mais tempo, então, mas realmente ainda é um setor que precisa amadurecer, ainda tem muitos desafios a enfrentar, mas basicamente é uma indústria muito madura que apoia isso e realmente é um mercado extremamente saturado. Nós também temos dados públicos para uso privado, que também representa uma área muito madura, com muitas oportunidades entusiasmantes com o desenvolvimento da inteligência artificial para maximizar o tempo e a maneira de pensar das indústrias e aumentar realmente os benefícios proporcionados pela tecnologia.
Outras dos colunas os dados privados para uso público, que é realmente o menos maduro desses produtos e em que também há muito espaço para melhoria e crescimento. A questão é que nós podemos fazer tantas coisas, tantas funções diferentes que o Departamento de Comércio pode usar, que nós realmente podemos ver diferentes oportunidades para os dados do setor privado. É claro que há os dados estatísticos e realmente os censos. Os Estados Unidos têm os melhores sistemas de censos do mundo, e nós temos uma quantidade enorme de dados com pesquisas desde o início do século XX. E nós vemos, então, que tem menos pessoas vendendo os seus serviços. Então, para ter estimativas melhores das atividades econômicas e demográficas, nós temos que buscar fontes alternativas de dados, ou seja dados de fontes administrativas, ou então outros dados para utilizar, como, por exemplo, dados de pagamento, folhas de salário. Então, também outras fontes alternativas. O uso de dados do setor privado também é utilizado, por exemplo, pelo NOAA, que é a Administração Pública da Atmosfera e dos Oceanos, para justamente ajudar os navios que estão circulando e ver que, por exemplo, isso possa ajudar a previsão do tempo, assim como a comunidade científica, e isso também ajuda também a cadeia de fornecimento e industrial. Nós utilizamos muito, por exemplo, esses dados do setor privado para entender, por exemplo, os fluxos de comércio, assim como a governança das empresas que estão procurando exportar. Muitos dos dados, às vezes, são difíceis de alcançar, é difícil ver quais são as empresas que realmente são legítimas, comparando-os com as outras que não são legítimas. Então, é cada vez mais importante realmente ter, então, mais dados que indiquem como podemos alimentar a cadeia de fornecimento na política industrial para uma maneira realmente proativa. Muito obrigado. Quando você começou a explicar o que seu governo tinha feito, então, realmente a escala do trabalho que vocês fizeram, e ser realmente para isso, realmente deve ser um trabalho absolutamente assustador pelo tamanho. E eu gostei muito do que você falou realmente sobre os diferentes tipos de dados do público ao privado, então, realmente, da experiência e como pode ser utilizado dos dados mais antigos, digamos, dados forensicos, para uso hoje em dia, com exemplos excelentes de como os governos estão pensando dessa forma para uso dos dados privados, em que há muitas oportunidades para melhor informar a tomada de decisão do governo nesse sentido. Agora, como eu disse, nós temos, finalmente, nós vamos dar a palavra a Andrew, que também tem uma quantidade enorme de dados disponível. Sim, eu espero que vocês possam me ouvir bem agora. Então, eu estou muito feliz de estar falando hoje com vocês e realmente, meu nome é Andrew Banks, eu estou ligado, então, aos cientistas de dados do campus de dados das ciências e a universidade, realmente, também do Departamento de Estatísticas. Há alguns anos, nós lançamos realmente um departamento para até procurar ver realmente se os novos dados e a nova tecnologia podiam ser utilizados para aumentar realmente as estatísticas oficiais e dar mais informação à análise feita pelo governo. Então, nós começamos isso há mais ou menos 6 anos,
esse trabalho com dados científicos angariados por 5 cientistas especializados em DIDAS e equipes de apoio. A missão essencial que nós temos, realmente, a ciência de dados para o bem público. Isso implica, então, utilizar novos dados, novas tecnologias, assim como novas ferramentas, algoritmos, para realmente conseguir realizar essa missão. Há muitos elementos que são extremamente importantes. Em primeiro lugar, nós utilizamos realmente novos dados, a nova tecnologia, para produzir mais informação para nós, mais insights. Nós sabemos, a partir dos dados da pandemia, que a resposta de uma equipe de política era realmente agir rapidamente, de forma eficaz, e gerar novos dados. E isso realmente fazia com que os dados tivessem que ser disponibilizados para todos rapidamente. É baseado nessa expectativa e nesse trabalho de equipe que nós desenvolvemos nosso trabalho, e ainda há muita necessidade desse tipo de trabalho, baseado em um maior número de evidências. E, realmente, o segundo elemento que é melhor para produzir estatísticas melhores, e Oliver mencionou realmente as fontes estatísticas tradicional para produzir realmente as estatísticas em tempo oportuno, que nós utilizamos com frequência, como, por exemplo, de PIB e outros de censo. Mas esses dados são importantes e devem ser entregues na hora certa. Então, e muito direcionados, realmente um ponto-chave nisso. Então, é preciso, então, ter a capacidade de realmente atingir um nível muito preciso e realmente não ficar preso em sistemas eletrônicos, mas realmente ser capaz de retirar informações de todas as áreas. E há um potencial incrível para a obtenção de novos dados, e principalmente do lado da administração e do comércio, e isso pode realmente ser utilizado para o crescimento do país, com um potencial muito interessante. Um exemplo típico são os dados de transação, por exemplo, dados financeiros, assim como dados de mobilidade para estimativas de população e outras coisas parecidas. Outra área na qual estamos nos implicando cada vez mais é realmente aumentar a capacidade do setor público, não somente o tipo de oportunidades que surgem com os novos dados e a nova tecnologia, mas também a explosão de novas equipes que estão sendo inseridos na ciência de dados, no sistema de engenharia de dados do governo, e como realmente a necessidade de desenvolver, como então devemos aumentar realmente a alfabetização de dados e a programação avançada e outras técnicas para poder acompanhar esse desenvolvimento. Nós também estamos aumentando a nossa eficiência, então, tanto em termos de aumento do uso de tipo de código, engenharia de princípio, e os princípios de engenharia de dados, assim como as melhores práticas, e também como uso de algoritmos de dados para melhorar, então, o acesso às operações públicas. Então, nós temos um número muito grande de desafios, e nós queremos estar prontos para qualquer crise eventual. Então, um exemplo de trabalho realizado, por exemplo, foi realmente no Departamento de Estatística, ligada a como vemos, então, o preço dos itens mais baratos feito e muda nos supermercados, por exemplo. E começou isso em meados de 2021,
como é uma forma muito... E depois disso, procuramos, então, realmente o preço das mercadorias. Desde então, vemos um rápido crescimento que se desenvolveu. Examinamos também no período de uma década e vemos também os dados estatísticos sobre o que aconteceu e realmente houve uma busca para ver quais eram os preços mais baratos que estão sendo mais procurados e, como eu estava mencionando, se realmente precisamos, então, ver isso. Então, nós vimos como poderemos examinar essa situação e realmente procuramos os esquemas de venda e os preços de 7 principais vendedores em varejo. Vimos também realmente a variação dos itens mais baratos para os mais caros e ver como as pessoas eram capazes de substituir os produtos pelos mais baratos, se esses estavam disponíveis, e produzimos, então, algumas estatísticas regulares, como realmente no final do mês, principalmente, para preencher esse tipo de evidência que é necessário e realmente mostrar as fontes dos dados. E houve, então, um insight realmente sobre a situação do público e informar, então, as melhores decisões dos novos sobre insights out. So it can be done really, really quickly, and the real benefits to the public are absolutely there. That's it from me. E isso era tudo para mim. Muito obrigado, Andrew. Eu acredito que agora não conseguem me ver. Espero que todos estejam me ouvindo. E muito obrigado, Andrew, com que faz o Science Campus. E também é muito interessante o que os outros também estão familiarizados com todos os dados que surgem e o legado de tudo isso, que as pessoas desejam, essas estatísticas, e o exemplo que deu ao final sobre os preços e também todos os itens que chegaram, que estão aqui, que tiveram esse impacto que foi muito importante aqui para nós no Reino Unido. Então, muito obrigado a todos por essas apresentações. O que eu gostaria era de começar neste momento, porque acredito que um dos pontos que vocês todos tocaram é esse sentido de que temos muitos dados, uma quantidade enorme de dados, mas precisamos entender esses dados e onde podemos obter as oportunidades e os valores principais desses dados. E a pergunta aqui é como podemos ajudar aos que elaboram as políticas para ajudá-los e que usem esses dados. É claro que não é essa... Mas os que desejam fazer uso desses dados, como podemos ajudar esses funcionários que elaboram as políticas para que entendam os dados e que possam fazer, porque claro que os dados não são todos iguais. E não vamos voltar a você, Tulsi. Bom, foi excelente ouvir todos os exemplos do que temos visto nesse painel. E, bom, acredito que eu gostaria de falar de 2 pontos com essa pergunta. Bom, em primeiro lugar, aqui, claro que temos muito mais dados aí disponíveis do que havia antes, mas se esses dados podem ter valor, não apenas para os funcionários, para o setor, mas também para os indivíduos, cidadãos, nós precisamos assegurar que essa coleta de dados também está de acordo aos princípios, às regras de confidencialidade também. Então, quando coletamos os dados, esses dados, é criar esse marco que é o empoderamento, em primeiro lugar, esse princípio de empoderamento e os consumidores que utilizam esses serviços, que eles tenham o entendimento de quais são os dados que coletamos sobre eles mesmos e se eles têm algum controle, se desejam mudar. E acredito que esse é um ponto principal, porque quando temos muitos dados aí
e temos empresas ou entidades que coletam dados em qualquer ponto e não seria necessário, portanto, é importante ter o propósito, o objetivo, ou o consumidor, o cidadão que esteja dentro, que esteja no centro, no coração de toda essa informação. Então, acredito que esse é um ponto principal. E depois, quando vamos decidir quais são as fontes que são úteis, eu adorei os exemplos que Tron nos deu sobre essa gama vasta de dados que provém dos aplicativos, dos fornecedores. É importante pensar de forma lateral. Porque, claro que a Visa é uma empresa de pagamentos, mas isso nós não poderíamos pensar que isso seria importante para o turismo e para as viagens, e os nossos dados em si não vão ajudar nesses problemas ou encontrar uma solução para um desafio, mas em compensação, nossos dados combinados com estudos, levantamentos, podem dar uma ajuda principal. Portanto, é importante entender quais são as fontes mais úteis neste sentido e assim quais são os desafios, os problemas que desejamos encontrar uma solução. Acredito que esse porque de fato não precisamos dos dados de transação para responder essa pergunta de fato. Portanto, começando pela pergunta, pelo propósito, pelo objetivo, e assim nós podemos chegar a entender quais são as fontes que precisaremos e claro que a coleta de dados, isso nos vai ajudar para chegar no ponto que desejamos chegar. Bom, eu gostaria também falar de algum tema sobre o consentimento e a confidencialidade, que é isso um ponto, porque você já mencionou o exemplo do Tron e que também que o objetivo era a conscientização do uso dessa informação. Então, como podemos ajudar os funcionários públicos para que eles possam usar da melhor forma essa informação e essas bases de dados, essa informação? Ai, muito obrigado por essa pergunta. Bom, é uma pergunta difícil, mas para que as entidades privadas e também os funcionários, para que eles chegam a utilizar, também para aumentar ou para fazer uma escala dos negócios, digamos que é como um enigma. E quando vemos o propósito, os meios do que isso nos pode ajudar a alcançar, não sei se isso vai ter muito sentido na verdade, mas, por exemplo, nós temos esses objetivos climáticos e também temos a necessidade de fazer a escala dos negócios. Mas, claro que podemos chegar e usar essas novas fontes de dados, temos que listar esses dados, por exemplo, temos que chamar esses funcionários, temos que achar essas formas para ver o valor desses dados. Isso não é difícil, mas uma vez que é decidido esse objetivo do uso dos dados para poder trabalhar com esses dados, porque os dados pessoais que não estão à venda, que poderiam ser umas perguntas que estão em torno a esses dados, por exemplo, podemos ter também as questões de confidencialidade e para ter acesso, por exemplo, aos os dados tributários, por exemplo. Se isso é compartilhado com o público, talvez vocês terão um problema e aí vamos a perder esse ponto de ter esses dados. E também, se nós planejamos, por exemplo, nessa mesma plataforma, eles vão competir com a mesma base de consumidores. Portanto, nós precisamos conscientizá-los do objetivo e também como criar esse ambiente de confiança e que fique seguro compartilhar e o valor de compartilhar. Acredito que é isso que é o ponto importante. Muito obrigado, Tron. Bom, temos muito aqui. Eu vou também aqui fazer a mesma pergunta para a Daniela e para o Anjo, de como podemos ajudar os funcionários para que entendam quais são as fontes melhores de dados
e o que eles dois também falaram sobre a confidencialidade, eu acredito que alguma das barreiras que encontramos nestes processos, porque todos os funcionários estão preocupados que vão fazer alguma coisa que vão quebrar essas regras, normas de confidencialidade no momento de compartilhar. Daniela, isso surgiu na sua pesquisa, de fato? Bom, eu gostaria de começar de um ponto diferente, porque acredito que isto é relevante. O que eu poderia dizer, o que foi dito argumentado pela Tulsi e pelo Tron, que temos essa necessidade de entender o propósito para o uso desses dados. Acredito que o ponto de partida é não quais são os dados que eu devo usar ou são os dados que eu tenho à disposição. O ponto de partida é o que vou solucionar com e o que vamos criar para a sociedade de fato. E aqui é onde nós começamos essa série dos meus papers. Nós temos, em primeiro lugar, nos fazer essa mesma pergunta para dar essa inspiração. Nós desejamos dar esses exemplos de como o setor público fez uso desses dados para criar benefícios. E eu talvez falei de dois, mas temos vários que são inspiradores como exemplos. Dubai, também o Departamento de Nova York de Transporte, também vimos a Cidade do México que está digitalizando todos os pagamentos no transporte público e usa esses dados para entender quais são as pessoas vulneráveis e dar esse subsídio a essas pessoas. Também falamos do Álvaro Ortiz, que também está liderando a pesquisa grande de dados e falamos com ele sobre, digamos que, as estatísticas dos funcionários e quão importante é ter essa informação, porque, por exemplo, a estatística na Turquia é enorme e depois de ter esse feedback, de produzir ou simular esses dados, e ele teve a capacidade de replicar isso em outros países. Também vimos exemplos no Japão, onde as cidades colaboram entre elas para usar os dados dos pagamentos de como podem atrair os turistas nas cidades, ou, por exemplo, em alguns lugares, para que eles sejam mais visitados. Acredito que a forma de funcionar é o fato de entender o que foi feito em todas essas iniciativas e tentar lidar com a questão importante. Acredito que a legislação de proteção de dados, acredito que o setor público também e muitas empresas aprenderam a entender essa importância e o valor da proteção de dados e também como lidar e levar isso aos indivíduos. Muito obrigado, Daniela. Bom, ainda temos duas perguntas. Oliver e Andrew, peço que deem as suas respostas breves. Claro que já se falou dos dados públicos, e é isso porque os funcionários não entendem como isso é necessário. Eu diria que não. Bom, eu acredito que essa é a imagem que eu acredito que não foi muito bem entendido. Eu acredito que é uma barreira. Eu acredito que esse é um espaço para a filantropia, por exemplo, com a responsabilidade corporativa também, para encontrar formas para compartilhar os seus dados. E acredito que isso foi visto na pandemia. Eu posso pensar em diversos exemplos e os bons exemplos também que temos com a Universidade de Harvard para compartilhar também o Tinder Tracker. Eu acredito que isso foi uma inovação muito importante, mas esse é um novo campo, um novo setor. E eu não acredito que a proteção de dados, nós não temos nada de equivalente nos Estados Unidos,
nós temos um marco regulador muito mais fragmentado da proteção dos dados, mas acredito que isso não deve ser visto como barreiras para criar essas formas em torno disso. Acredito que isso também é ainda mais importante quando não estamos falando dos dados privados que utilizaram para, por exemplo, para a publicidade de alguma coisa ou de um produto de verdade, mas o que precisamos ver é como o governo vai entregar esses serviços. Eu acredito que a privacidade dos consumidores é ainda mais importante nesses âmbitos, nesses espaços. Muito obrigado. Então, Andrew, pode nos falar sobre este tema de como podemos ajudar os funcionários para entender como fazem uso. Bom, acredito que essa foi tivemos esse debate muito importante. Bom, vou falar de alguns pontos. O fato de começar com essa pergunta da nossa pesquisa para poder entender essa análise e depois entrar em detalhe com essa pergunta para poder entender qual seria a fonte mais adequada e importante. Eu acredito que os dados, a informação tem sempre esse princípio, a frequência, a granularidade. Acredito que isso está em detalhe em diferentes áreas, a frequência versus a frequência anual. E a pergunta inicial que vai dizer, é a que vai dizer se precisamos dessa cobertura ou essa representatividade ou essa frequência, por exemplo, mas talvez não seria, ou talvez faltariam alguns grupos da população que não estão cobertos nesses dados. E acredito que temos diversas oportunidades e também limitações para o uso de alguns dados. E às vezes é um equilíbrio, precisamos achar um equilíbrio de fato, se preciso essa informação, ou essa frequência mais alta, ou estou mais preocupado que temos a cobertura de 100% da população que esteja dentro. Então, aí precisamos avaliar de fato. E eu acredito que Tulsi Então, estava nós correto que realmente não não há há uma só fonte única ou e não há uma correta. fonte única e correta. Temos que Realmente, tentar nós precisamos ver quais potencialmente são os reunir sete diversas diferentes fontes e reunir e os dados o para potencial também aumentar o para potencial de seu isso. uso. E também a E há parte também o lado ética, que é ético muito das coisas, importante. que é extremamente importante. Então, nós temos que ser muito abertos e transparentes sobre como estamos usando os dados. Precisamos ter uma justificativa muito forte para o uso de dados realmente específicos. Temos que pensar cuidadosamente como são esses dados, como podem ser anonimizados, como podem ser armazenados e realmente a questão de tratar também só pegar o que você precisa. Você pode ter acesso potencialmente a muitos dados e para uma certa pesquisa uma pergunta de pesquisa, você pode só precisar realmente de um determinado tipo. Então, isso cria subconjunto e é importante que as pessoas realmente vejam que você só está utilizando a parte necessária para ter confiança que você não está pegando mais dados do que você precisa. Então, mais uma vez, a questão da confiança. E eu quero pegar agora uma pergunta do público. Há duas que nós vamos reunidos. Então, o Carlos perguntou, algumas pessoas na academia discutem muito como nós devemos pensar na doação de dados e realmente arcabouços e sistemas de governo ligados a isso. Então, pode haver realmente um uso de dados para o governo e como podemos ver isso de uma forma filantrópica e ligar isso ao bem público. Eu vou ligar isso à pergunta feita para Kate Corral, que perguntou como seria possível aumentar, então, a maturidade dos dados. Então,
realmente aos veículos tradicionais, por exemplo, para o governo comprar inovação, mas é a mesma questão do que, por exemplo, comparar, ou melhor, compartilhar os dados federais. Eu acho que estão perguntando, no caso, duas maneiras de utilizar os dados, a doação de dados e compartilhamento de dados. Eu gostaria que vocês respondessem a isso. Então, por favor, Andrew. É uma pergunta muito interessante, realmente, em relação ao uso de dados para o bem público, e realmente você procura ter, nesses casos, você tem acesso a uma quantidade gigantesca de dados. Houve um aumento enorme no uso dos dados que estão nos dados abertos, no Open Data, e que é fantástico. Nós temos inovações sensacionais, principalmente na comunidade open source, de fonte aberta. E então, às vezes, você tem algumas coisas, por exemplo, o uso de mapas de ruas, e os governos, então, fizeram essa atualização dos dados e estatísticas, e é importante porque é importante que possamos compartilhar de forma pública os dados com o público. Então, realmente é preciso, por exemplo, que os dados sobre as políticas públicas sejam tornadas transparentes e de fácil acesso ao público. E eu acho que isso se presta principalmente a ser uma área muito importante. Quanto mais pudermos fazer em termos, portanto, de transparência e compartilhamento, é melhor. Claro que há várias questões envolvidas pessoais e empresariais que podem significar que não possamos fazer tudo, né? Mas se pudermos abrir o mais possível, sim, é realmente extremamente importante. Coisa que é importante no Reino Unido, realmente ter um sistema integrado de dados para as estatísticas nacionais, numa plataforma que é nova, que é semelhante aos serviços de pesquisa móveis, e que torna possível para o sistema acadêmico dar acesso às pessoas para dados mais sensíveis e protocolos mais sensíveis, ao mesmo tempo mantendo-os mais disponíveis. É preciso ver, então, esse serviço como algo integrado. Então, eu acho que a pergunta feita por Katie foi baseada na sua feita antes. Então, sistema de compra de dados, sim, é claro que há. Realmente estamos vendo que nós temos realmente um sistema de compra de dados comerciais, e que nós compramos agora os dados do mesmo jeito que compramos produtos. Então, isso é produzido separadamente, escritório por escritório, grupo por grupo, silo por silo, e ainda não temos um trabalho muito bem feito para ter uma visão empresarial, para realmente explorar bem os usos para esses dados todos obtidos pelos diferentes departamentos de uma forma unificada. Há muito que pode ser feito ainda nesse espaço. Muito obrigado, Oliver. Chand, quer responder alguma das perguntas sobre a questão de compras, ou se deve haver, então, um fluxo de dados para esses? Well, I think I can just echo what Oliver Acho said. que posso realmente replicar o que Oliver acabou de dizer, e gostaria de fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Eu venho da Noruega, e realmente a Noruega pode ser visto de um país comunista do ponto de vista de fora, mas nós temos realmente regulações muito fortes quanto ao compartilhamento de dados no transporte, e nós viramos realmente somos como uma entidade no sistema de coleta de transportes dos
da Noruega, e nós compartilhamos isso de forma aberta e grátis com quem quer que queira acessar os serviços de mobilidade ou de transporte. É realmente há um sistema grátis para atuar, mas se você quer utilizar para a sua empresa, se torna pago, mas nós ainda temos realmente muitos progressos a ser feitos nesse sentido, por exemplo, na Europa, e precisamos de mais acordos nesse sentido para poder realmente mergulhar nisso, para ter uma carteira tão profunda, grande como eles têm. É uma questão muito importante e eu escolho realmente responder muito brevemente a isso. Realmente nós temos o problema do tempo. Eu tenho uma última pergunta que eu quero alcançar, então, Tulsi e Daniele, se vocês quiserem fazer uma última pergunta, vocês podem fazê-la nessa última rodada, mas eu quero realmente dar a todos uma oportunidade de responder à última pergunta de Benedicte. Você pode assegurar que os dados são utilizados para o bem do público, principalmente aqueles que estão numa população subrepresentada e invisível? Qual é a segurança que vocês podem dar nesse sentido? Tipo, que realmente vai cobrir as populações menos visíveis e menos representados. Então, primeiro Tudes, depois Daniela, e depois, se houver, daria a palavra para os outros. Então, Tudes, por favor. Muito obrigado. É uma excelente pergunta, porque qualquer inovação que surja do uso de dados tem que ser inclusiva e aberta em termos de representação desses dados e também dos benefícios que vão resultar disso tudo. É uma pergunta ótima. E há talvez 3 pontos que eu quero levantar nesse sentido. Um desses é relacionado às empresas privadas, e que é muito importante. Nós damos valor a isso na Visa e assegurar que há muita diversidade nas equipes que estão trabalhando sobre a ciência de dados, de um modo geral, na empresa, mas quando vocês têm pessoas que estão tomando decisões, uma empresa que estão tomando decisões sobre que tipo de dado coletar e como isso vai influenciar um modelo, qual é o viés que pode estar sendo inserido. Quanto mais diversidade de pensamentos você tem, melhor você tem melhor a sua probabilidade de tomar uma boa decisão. Então, eu vejo isso como uma peça básica, realmente, para o setor privado, que eu acho que todas as empresas, inclusive do setor público, devem seguir. O segundo ponto é que nós falamos da importância das múltiplas fontes de dados. Nós realmente parecemos só utilizar o viso nos dados que utilizamos. Nós não seguimos o mundo inteiro das transações feitas em dinheiro, transações bancárias, e os governos só estão, então, tomando decisões baseadas nos dados do Visa e deixam passar muitos dados que vêm do resto da economia. E é importante se assegurar que você está se alimentando em outras fontes de dados que não podem ser incluídas justamente para mostrar esses grupos mais vulneráveis. E se você está, então, realmente fazendo isso, você pode se assegurar que você está inserindo essas pessoas no mundo digital, assegurando-se ter criado uma cultura para criar confiança, justamente nesse sentido. Então, eu vou pedir para que agora os comentários sejam muito breves. Eu quero dizer realmente que realmente houve um acrescento a essas perguntas. Então, como podemos, então, os governos utilizar esses dados coletados para servir os grupos mais marginalizados e vulneráveis também? Eu acho que é um tópico muito importante e vi vários exemplos que são realmente fascinantes, principalmente na área de despesas do governo, mas só para dar uma despesa, a Guatemala, durante a pandemia de Covid, utilizou o uso de eletricidade para ver quem estava subrepresentado e ajudar com subsídios do governo. E, por outro lado, no país mais desenvolvido, como é o nosso caso aqui na Europa, a Estônia,
usa diferentes fontes para melhor entender quem são as pessoas que são mais vulneráveis ou estão mais marginalizadas, para ativamente entrar em contato e de forma proativa mostrar que há um apoio do governo e mostrar que há subsídios governamentais e programas para os quais podem ser elegíveis e que podem ser utilizados para esses grupos marginalizados. Ao mesmo tempo, é preciso que os governos vejam como, de uma forma criativa, podem utilizar esses dados para ajudar as populações subrepresentadas. Trent, você tem alguma ideia sobre essa questão de atingir as pessoas mais vulneráveis para fazer com que os dados sejam utilizados nesse sentido? Sim, excelente pergunta. Quando se trata de mobilidade, você realmente ver, por exemplo, imaginar a situação de uma pessoa, uma mulher sozinha, viajando sozinha num carro de metrô, e nós temos, então, que ter uma noção melhor, criar um perfil para que realmente seja de pessoas que estejam realmente viajando sozinhas, por exemplo, em assegurar-nos que as mulheres não estejam sozinhas, inclusive em seu trajeto para as estações de metrô. E isso é um assunto que está alto na nossa agenda. Ainda não resolvemos, mas está muito presente. Fica claro de todos os exemplos que você deu, que realmente cobrem todas as áreas. Então, Oliver, primeiro, para suas ideias, e depois Andrew, sobre os dados e como alcançar as populações vulneráveis. Eu vou responder mais a primeira pergunta. Eu acho que realmente nós estamos contemplando 20 ou 30 anos à frente, nós temos realmente um papel preponderante das agências de estatísticas nacionais, que vai ser de normatizar e mitigar os viéses que existem no setor e nas fontes do setor privado, também juntar esses dados e anonimizá-los para utilizá-los em estatísticas integradas e agregadas para uso público. Eu acho que é um valor muito importante realmente nesse aspecto de serviço que o governo pode proporcionar. Muito obrigado. E agora, Andrew, realmente as últimas palavras. Então, eu quero só salientar alguns pontos. Então, inclusividade nas estatísticas são importantíssimas, é fundamental para que possamos ganhar a confiança do público nas estatísticas públicas, portanto, é extremamente importante. Eu acho que algo mais foi falado também, realmente nós estamos colhendo alguns dos benefícios do setor privado, e então eles realmente podem assim reduzir os nossos custos e realmente investir então nas amostragens. Nós estamos assegurando então que podemos captar esses dados. Realmente as sondagens e os censos são muito caros, então se você puder reciclar algumas desses benefícios e assim entender melhor a população, você pode talvez realmente acabar ganhando melhor na representatividade e cobertura. Eu acho que, além da questão do preço, é importante ter uma maior granularidade. Você quer ver realmente quais são as rendas que você tem, realmente os processos e as mudanças nas políticas. E quando você vê isso em mais detalhes, você também pode ter, então, um alvo melhor para apoiar as pessoas, então ter um melhor monitoramento de como as políticas funcionam, o impacto que está sendo causado. Então, é realmente dar o melhor resultado para as pessoas. Eu acho que realmente não é incompatível. A questão realmente ver que isso seja tudo feito, seja da maneira
correto para ver que as pessoas todas são, digamos, cobertas pelas políticas. Muito obrigado, Andrew. Foi absolutamente fascinante como discussão. Eu acho que vocês capturaram muitos dos pontos importantes com todos os benefícios e oportunidades exponenciais baseados em, por exemplo, dados de pagamentos do setor privado para alimentar as políticas públicas. Isso tem que ser feito da forma correta, é claro. Nós estamos agora realmente saindo. Quero agradecer ao público pelas excelentes perguntas. Nós mandaremos um questionário, se vocês, por favor, tiverem recebido, por favor, preencham. Isso significa que assim poderemos continuar a lhes dar exatamente o tipo de webinar que os vai interessar. Muito obrigado também aos nossos intérpretes hoje por fazer toda a tradução. E também, mais uma vez, a todos aqueles que proporcionaram esses nossos parceiros de conhecimento e as pessoas que participaram desse painel. Então, muito obrigado a todos por essa experiência e compartilhamento conosco. E se vocês gostaram desse webinar, nós mandaremos o link com o vídeo para que vocês possam vê-lo novamente. E que nós vamos também mandar um artigo com os pontos principais, que será enviado daqui a mais ou menos uma semana, para que vocês possam realmente ter muita coisa para discutir para o próximo webinar. E nós vamos falar, então, das pesquisas governamentais. Vocês podem procurar isso também no Global Government Forum e outros. Muito obrigado. E esperamos, então, que vocês tenham realmente desfrutado do dia. Tenham um dia excelente hoje. Até logo a todos. Muito obrigada.